Boa noite. A partir desse instante até às 8 horas desta noite, às 8h30 desta noite, melhor dizendo, você tem boas notícias, bons negócios na TV Serrana, a TV da nossa região. Boa noite, Márcio. Boa noite. Ok, voltamos com boas notícias, bons negócios e nós vamos bater um papo com o doutor João Lauro Viana de Camargo, professor titular de Patologia da Faculdade de Medicina de Botucatu, Unesp, e também presidente da Associação Latino-Americana de Patologia Toxicológica. Doutor João, boa noite, satisfação em recebê-lo aqui no nosso programa. Boa noite, Luiz, boa noite, Márcio. É um prazer estar aqui e poder divulgar as atividades que nós estamos fazendo na Faculdade de Medicina e nessa área específica de contaminação do meio ambiente e saúde humana. Doutor João, há muitos anos atrás, né, se falava muito que, principalmente na área agrícola, muita gente se contaminava, ficava doente, adoecia, morria pelo uso do BHC, né? Nossa, esse nome acho que muita gente nem se lembra desse nome, né? Hoje em dia, o que é que está matando, contaminando as pessoas, doutor? Bom, a questão do agrotóxico ainda existe, né? Embora produtos como o BHC, o DDT, tenham um uso extremamente limitado, mas ainda são usados, o nosso maior problema agora não é tanto daquela exposição aguda em grandes volumes. O problema maior é da exposição crônica e em baixos volumes. É quase uma exposição desapercebida a esses produtos. Perfeito, mas continua realmente, ainda é um problema, só que em menor dimensão, né? De fato, veja, agrotóxico, como o nome diz, são substâncias tóxicas. Eles servem para matar ou insetos, ou fungos, ou ervas daninhas. Então, são substâncias, né? Parasitas em geral, esses agentes que contaminam e destroem culturas, né? Então, são substâncias tóxicas mesmo. Então, nós temos que tomar cuidado para que elas não atinjam as populações humanas, os consumidores dessas culturas. Veja, existem os centros de identificação de acidentes toxicológicos, os CEATOX. Nós temos taxas relativamente elevadas de acidentes com agrotóxicos no campo. Principalmente por mau uso, por uso inadvertido e por má instrução dos aplicadores de agrotóxicos. Então, é uma questão educacional. Então, ocorrem acidentes e esses indivíduos são expostos a doses elevadas e abruptas de agrotóxicos. E isso provoca, às vezes, até morte. Mas, progressivamente, as autoridades estão controlando esses acidentes. E o que passa a ser de maior preocupação nossa agora, como eu estava dizendo, são as exposições ocultas, vamos dizer assim, as desapercebidas. Aquelas que ocorrem, por exemplo, porque determinado produto, como o tomate, como o melão, como a alface, estão contaminados. E eles podem vir parar na mesa do consumidor, e esse consumidor, com o tempo, vai se expondo a diferentes substâncias durante um tempo muito prolongado. O resultado disso nós não sabemos ainda. Meu laboratório, em particular, trabalha com isso. Nós usamos animais de experimentação, e principalmente ratos, de ambos os sexos, machos e fêmeas, e nós os expomos a doses muito baixas dessas substâncias, e depois nós estudamos efeitos nocivos, efeitos adversos, que nós chamamos doenças, que podem aparecer nesses animais. Nós estamos pesquisando, não só nós, mas vários laboratórios ao redor do mundo, efeitos adversos ocasionados por doses baixas e prolongadas em organismos similares ao nosso, como são os organismos de animais mentais, ratos, camundongos, coelhos, etc. Perfeito. Doutor, boa noite. Boa noite. Eu gostaria de saber do senhor qual é o impacto ambiental e também para os seres humanos dessas substâncias químicas, doutor, nos dias de hoje. Então, como eu estava falando para o Márcio, com relação à saúde, o problema conhecido e que está sendo progressivamente melhor controlado são os acidentes, exposição a grandes volumes. Essa é uma história. O problema hoje, que nós não conseguimos ainda identificar exatamente, e portanto não sabemos controlar direito, são essas exposições prolongadas.
A Anvisa, durante a década de 2000, ela fez 3 grandes levantamentos no país, pesquisando a contaminação de alimentos frescos, verduras e frutas em gôndola de supermercados e de quitandas, do norte ao sul do país. E essas amostras, esses alimentos eram mandados para laboratórios credenciados, muito bons laboratórios de referência, e eles detectaram contaminação por diferentes agrotóxicos nessas substâncias. Esse é um problema. Embora os níveis não fossem muito altos, haviam agrotóxicos colocados em culturas erradas, novamente uma questão de educação. Era um agrotóxico para a banana e estava no tomate, ou era da soja e estava no alface, coisa desse tipo. E em alguns alimentos, eles se achavam em níveis pouco acima dos permitidos. O grande problema hoje, Luiz, é um problema de educação. Particularmente o brasileiro de educação. não sabe o que está comendo, né, doutor? Eu acho que não é só o brasileiro. Eu acho que esse tipo de situação ocorre na maioria dos países. Claro que nos países que os aplicadores de agrotóxicos são melhor instruídos e melhor equipados, essa eventualidade é muito mais rara. Mas eu não sei se podemos ser tão drásticos como você coloca, porque nunca se comeu tão bem e nunca... Eu não estou falando da questão da exclusão econômica, socioeconômica, que aí é um problema político, social, etc. Mas quem come no país nunca comeu tão bem. Tanto que os nossos níveis de sobrevida estão cada vez mais altos, né? Hoje o brasileiro médio está vivendo 10 anos mais do que ele vivia há 40 anos. Nós estamos aí para o homem por volta de 73, 74 anos, em média, e a mulher 76 anos. Então, sabe por que eu estou fazendo esse destaque, Luiz? Porque me preocupa muito nós detectarmos um problema com agrotóxico, que foi o problema que o Márcio levantou, e a gente fazer o que se diz, jogar o bebê junto com a água suja da banheira. Os agrotóxicos têm sido um instrumento de equidade social, porque eles têm aumentado a produção de uma maneira astronômica de vários tipos de alimentos. E tem permitido que esses alimentos, saindo um pouquinho do agrotóxico, mas mantendo aí nessa área de agricultura e alimentos, etc. Os preservativos alimentares. Hoje você leva verduras que são colhidas aí no Mato Grosso, você leva até o Rio Grande do Sul e vice-versa, ou leva para o norte. Então, os conservantes químicos permitem um transporte de comida que antes não era possível fazer. Então, nós temos um problema com agrotóxicos e substâncias químicas desse tipo, mas é uma questão de nós equacionarmos de modo adequado esse problema para poder interferir. Não podemos entrar na linha de falar assim... Tem que ter um nível aceitável, né? Tem que ter um nível aceitável. Não podemos entrar na linha de falar assim, bane-se os agrotóxicos. Porque nós vamos ter um problema social grave, inclusive de fome. Porque a produção não vai ser suficiente para alimentar toda a população que precisa ser alimentada. Doutor, em cima disso que o senhor está dizendo aí, né? O conservante que o senhor disse. No supermercado, você vai pegar lá uma lata de salsicha em lata. Tem um conservante. Isso também não é perigoso, doutor? Então, você sabe, essa preocupação com... Isso aí são os aditivos, conservantes alimentares. A indústria de alimentos, ela começou a regulamentar isso de modo mais rígido na década de 50 do século passado, 1950. Mas até 1950 já existia uma indústria alimentar muito poderosa. A Coca-Cola na década de 30, refrigerantes, por exemplo. Já existia alimentos embalados na década de 30 e 40, e a preocupação não era tão grande, nem a regulamentação, nem a vigilância era tão rigorosa como é hoje. Aconteceram alguns acidentes. Algumas dessas substâncias, no fim, foram verificadas serem tóxicas. E aí a legislação começou a apertar. Mas hoje se pode dizer, com relativa segurança, de que os aditivos alimentares, os conservantes, os edulcorantes que dá corpo ao alimento e produtos desse tipo, eles são relativamente, ou são bem seguros. Não seriam colocados nos alimentos se a segurança deles não tivesse já sido comprovada. Eu acho que não é esse o problema. O problema é mais uma educacional. Quer dizer, vamos dizer, a salsicha em lata. Uma salsicha não é problema. O problema é quando você tem uma família que só vive de salsicha.
Come todo dia aquele mesmo produto. Porque não tem poder aquisitivo para comprar outro tipo de comida, ou porque é mal instruída. A gente vê crianças em um grupo escolar levar o seu lanchinho, é sempre o mesmo lanchinho, e é um lanche inadequado nutricionalmente. Então, esse é um problema, né? Mais do que o aditivo ou o conservante que está na comida. Agora, na área agrícola, doutor, qual o produto que está tendo mais, que está sendo mais alvo de preocupação em decorrência do exagero dos agrotóxicos? Existe algum produto especificamente? Não existe um produto em específico. O senhor acabou de dizer aí que o agrotóxico que seria utilizado para um foi utilizado para outro, ou talvez por engano. É. Isso é comum acontecer, doutor? Isso, como eu contei, existiram três pesquisas com relação a essa contaminação de alimentos frescos, né? E os agrotóxicos que foram identificados nessas pesquisas, eles variaram de uma pesquisa para outra. Elas foram realizadas com um intervalo de 3 anos, 4 anos, no começo da década de 2000, no meio e agora no final. E o produto mudou, o que mostra que os aplicadores e os preparadores dos agrotóxicos nos campos, eles não estão sendo bem instruídos. Não é? Eles entendem que, por ser tóxico, ele pode usar em qualquer momento para qualquer coisa. Mas um inseto, um pulgão, é diferente de uma erva daninha, que por sua vez é diferente de um fungo. Então, eles teriam que ser melhor orientados. Eu entendo hoje que o problema de contaminação de alimentos agrícolas hoje é mais um problema educacional do que um problema do produto em si. Claro, eles são tóxicos. Tem que saber usá-los. Tem que saber usar. Aplicá-los. Essa sua área é fundamental para a conscientização das pessoas, né? O trabalho que vocês fazem. Mas aqui no Brasil especificamente, essa área o senhor diria que está engatinhando ainda? Não. Eu acho. Deixa eu falar da minha área específica. Né? Como professor de patologia, a minha área específica é identificar o potencial tóxico de uma substância química. Nós estamos enfatizando agrotóxico, mas eu poderia me referir a remédios, a aditivos alimentares, a qualquer substância química, como nessa sala, pinturas de paredes, solventes de indústrias, coisas desse tipo. Então, essas substâncias, para serem comercializadas, elas têm que passar por um processo, 2 processos. Um, para mostrar que elas são eficazes para que serve. Por exemplo, um remédio para hipertensão. Você tem que mostrar que ele funciona para abaixar a pressão. Essa é a eficácia. E o outro além dele abaixar a pressão, ele não provoca nenhum dano. Porque não adianta ele abaixar a pressão e provocar um infarto do miocárdio. Os efeitos colaterais. Os efeitos colaterais. Então, eu trabalho nessa segunda parte. Não trabalho na parte da eficácia. O meu grupo trabalha na parte da toxicidade. Então, nós fazemos esses experimentos para saber se a substância é ou não é tóxica. E aí, nós publicamos nossos resultados e agências como a Agência Nacional de Vigilância Sanitária coleta esses estudos de todas as partes do mundo e faz uma síntese e avalia se a substância é segura ou não para ser comercializada. A Anvisa trabalha com agrotóxico, trabalha com drogas, com fármacos, né, aditivos alimentares, etc. Nós temos uma agência extremamente eficiente e muito preocupada. Claro que ela tem algumas limitações, né, de pessoal, de recursos, de acesso. O país é muito grande, né? Então tem essas dificuldades, mas nós estamos bem, eu diria, tecnicamente. Antigamente, não sei se hoje em dia ainda, mas há alguns anos atrás, determinado produto era vedada, era proibida a venda fora do Brasil, Estados Unidos, na Europa, e no Brasil continuava se vendendo, comercializando. Ainda existe esse tipo de situação, doutor? Ainda existe. Um dos critérios para liberar alguns produtos que são restritos em outros países é o volume de consumo e o volume de exposição que a população vai estar. Se é um produto que tem um certo risco, mas ele tem, em compensação, um benefício relevante e é usado em pequenos volumes, até se tolera a sua liberação para o mercado, desde que seja feito de modo controlado pelas agências correspondentes, né? No ambiente, além da Anvisa, no meio ambiente, o IBAMA também atua de modo muito eficaz. Perfeito. De licença ao doutor